Olá, sejam bem-vindos para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós queremos refletir hoje no tema escolhendo a porta certa, mas antes vamos orar, para que Deus tenha liberdade de falar aos nossos corações através da sua palavra. Pai, eu te louvo por esta oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Eu peço que neste momento o Senhor esteja abençoando cada um que possa estar ouvindo este estudo, essa mensagem da sua palavra, que as mentes e os corações estejam abertos e sensíveis para ouvir a tua voz. Que tu sejas glorificado, Senhor Deus. Essa é a minha oração, é o meu desejo também. Por isso eu te oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Existia um programa infantil nos anos 90, onde ali as crianças elas tinham a oportunidade de escolher entre 3 portas. E poderia ser que atrás dessas portas tinham prêmios, ou poderia até mesmo sair um monstro. Então ali o apresentador chamava uma criança, ela fazia a escolha entre a porta número 1, porta número 2, porta número 3. E era bem comum quando uma criança escolhia uma porta, então o apresentador ali colocava ela em dúvida, falando: olha, você tem certeza que é essa porta que você quer? Não quer mudar, não? E criança, normalmente, então ali naquela pressão de mudança, normalmente ela escolhia mudar. Então existiam momentos ali, algumas crianças que abriam a porta e recebiam prêmios. Mas tinha crianças que abriam a porta e vinha então ali o monstro. Mas aqui neste texto nós temos o Senhor Jesus concluindo o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E o Senhor Jesus também tem colocado aqui para os seus ouvintes e também para nós hoje a escolha entre 2 portas apenas. Porém, o Senhor Jesus não deixa em secreto, escondido, o que existe por trás dessas portas. Ele nos dá a escolha entre 2 portas, mas ele já nos fala o que tem atrás dessas portas e onde essas portas nos conduzem. Observa que ele diz aqui: entrai pela porta estreita, larga é a porta. Ele vai falar da porta número 1, larga é a porta. E ele vai dizer o que tem de trás dela. Espaçoso o caminho. Conduz para onde? Que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas ele vai falar da porta número 2 no versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então aqui o Senhor Jesus já coloca para os seus ouvintes, se coloca para nós, que nós temos a opção de 2 portas e ele nos revela o que há por trás dessas portas, o que nós receberemos se escolhermos uma porta ou outra. Mas o que me deixa intrigado, o que é interessante observarmos, é que o Senhor Jesus aqui já falava, e nós podemos observar que é fato, que muitos, a maioria, escolhe a porta número 1, a porta que é larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição. E poucos, a minoria, escolhe a porta número 2, a porta estreita, do caminho apertado, mas que conduz à vida eterna. Por que será que as pessoas escolhem a porta número 1, a porta larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição? Certamente porque a porta estreita, ela nos revela um caminho apertado, que primeiramente exige renúncia,
A porta número 1, a porta que é larga, é um caminho de apego. Mas a porta número 2, que é a porta estreita, é uma porta que nos conduz ali por um caminho apertado, um caminho de renúncia. O Senhor Jesus, no capítulo 16 aqui de Mateus capítulo 16, ele vai então fazer um convite, mostrando então que quem quer segui-lo, quem quer entrar por esta porta estreita, deve seguir esse caminho apertado, que exige renúncia, porque ele vai dizer aqui em Mateus 16, versículos 24 e 25. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. É um caminho apertado, porque é um caminho, primeiramente, de renúncia. Nós somos apegados. Somos principalmente apegados com as nossas vidas, em estarmos no controle das nossas vidas. E entrar pela porta estreita, seguir pelo caminho apertado, significa ir após Jesus. Olha o que ele disse: alguém quer vir após mim. É deixar as nossas vidas nas mãos de Jesus. Permitir que Jesus assuma o controle, a direção, o governo das nossas vidas. Por isso é um caminho apertado, por isso é um caminho difícil e por isso que muitos não querem entrar por essa porta estreita, porque é primeiramente um caminho apertado que exige renúncia. Nós não podemos nos apegar às nossas vidas, nós precisamos renunciar às nossas vidas, nós precisamos morrer para nós mesmos, para que a fim de que o Senhor Jesus possa viver em nós e no controle das nossas vidas. Paulo fala isso em Gálatas 2, 19 e 20. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Ele está dizendo: eu morri juntamente com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E no capítulo 6, ele também vai dizer que está crucificado para o mundo, morto para o mundo, e o mundo está crucificado, morto para ele. A vida daquele que entra pela porta estreita, ela exige renúncia. A si mesmo se negue, Jesus fala, é negar, abrir mão de si mesmo, de suas vontades, do seu controle, e deixar que Jesus possa conduzir a sua vida. Versículo 25, Jesus diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então é perder a vida, abrir mão da vida, para que Jesus possa estar no controle, para que Jesus possa reinar. Então, porque muitos entram pela porta larga, pelo caminho espaçoso, porque podem ali ficar apegados a esta vida terrena, permanecerem no controle das suas vidas, fazerem o que bem entenderem de suas vidas. Mas aquele que entra pela porta estreita tem um caminho apertado a seguir, que exige renúncia, a si mesmo se negar, assumir um compromisso com Jesus, permitir que Jesus de fato vá à frente, que Jesus governe, que Jesus controle, que Jesus dê a direção. Então muitos têm escolhido essa porta larga e não a porta estreita, porque da porta estreita o caminho é apertado, exige primeiramente renúncia. Mas em segundo lugar, nós observamos que esta porta estreita conduz ali por um caminho apertado que, além de renúncia, exige disciplina. Exige disciplina, e muitos não querem entrar por esta porta porque não querem viver com limites, obedecendo regras da palavra de Deus.
mas não querem ter uma vida ali sem regras, sem limites. Isso é do ser humano. Isso já vem desde pequeno. Crianças não querem obedecer seus pais. Elas não querem limites. E na palavra de Deus nós observamos que Deus, por ser um pai bondoso, um pai de amor, ele coloca limites para os seus filhos. Ele tem a sua lei, tem os seus mandamentos. E nós às vezes confundimos, porque embora estejamos no período da graça, onde Jesus Cristo veio, sim, ele já cumpriu a lei, nós agora não temos, essa vida como no Antigo Testamento de termos de cumprir a lei, mas sim, ele nos deu um novo mandamento. Ele nos deu um novo mandamento de amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, de toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E isso é um grande limite, porque para amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós não podemos permitir que nada, nem ninguém possa ocupar o lugar do Senhor nas nossas vidas, porque Ele quer ter a primazia, o primeiro lugar. Nós precisamos permitir que Ele permaneça reinando nas nossas vidas, e para então que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, nós precisamos buscar compreender o que o agrada, que está revelado na sua palavra. E a sua palavra revela que Ele é um Deus santo. E Ele é um Deus santo, é um Deus que quer que nós vivamos vidas em santificação, separadas do pecado. É morrer diariamente para os nossos desejos pecaminosos. É ali ter uma vida disciplinada. E em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O apóstolo Paulo aqui, ele está se comparando a um atleta de Cristo. E quando nós entramos por esta porta estreita, nós nos tornamos esses atletas, corredores, por esse caminho apertado, mas que está caminhando e correndo rumo à eternidade com Deus. Hebreus também fala isso, que nós precisamos abrir mão de todo o peso e do pecado que possa nos atrapalhar na corrida, e precisamos correr com perseverança essa corrida, essa carreira que nos está proposta. E para que nós possamos viver a vida com Deus, nós precisamos então entendermos que somos atletas. E ele diz que todo atleta precisa se dominar, precisa ser disciplinado. O atleta, ele precisa ter hora para tudo, ele não pode comer qualquer coisa, ele precisa ter uma vida equilibrada, e nós precisamos compreender que como atletas de Cristo, que estão correndo rumo ao céu, nós também precisamos ser disciplinados, obedientes à vontade de Deus e da sua palavra. Então é uma porta estreita, é um caminho apertado, porque exige disciplina, sim, obediência a Deus e a sua palavra, e muitos não querem. Então nós temos uma confusão por aí, porque as pessoas pensam que elas podem seguir Jesus, mas que não precisam abrir mão de si mesma. Então, se não abre mão de si mesma, nem entra pela porta estreita. Mas muitos entregam a vida a Jesus, mas pensam que podem continuar vivendo da sua forma, buscando agradar a si mesmo. Mas não, se entrou pela porta estreita, o caminho também é apertado, exige obediência, exige disciplina. Então nós precisamos compreender isso. A porta é estreita, o caminho é apertado, e é por isso que muitos não escolhem essa porta estreita, porque exige renúncia, exige uma vida de disciplina, mas também porque é uma vida, é uma porta que, quando se escolhe entrar por ela, é uma vida onde se troca o momento pela eternidade. A porta estreita, ela não se vive de momento, mas ela se vive pensando na eternidade. A porta larga, que o caminho é espaçoso, se vive pelo momento, por satisfazer a si mesmo no momento. O que importa é o hoje, é o agora. Então, se a minha carne quer, eu vou fazer.
E não existe céu, não existe inferno, né? A gente ouve essas coisas por aí. Mas quem entra pela porta estreita está preocupado com a eternidade. É por isso que abre mão das coisas dessa terra. Por isso que abre mão de si mesmo, das vontades carnais, dos prazeres do mundo, porque está mirando a eternidade. O apóstolo Paulo diz aqui, nós estamos pensando não numa coroa corruptível, mas numa coroa incorruptível. O Senhor Jesus, ele encorajou, olha, não vivam acumular tesouros sobre a terra, porque aqui a traça é ferrugem corrói, acumular tesouros no céu. Lá eles são incorruptíveis, eles são eternos. Então nós precisamos compreender que essa vida que entra pela porta estreita é uma vida que não se vive pelo prazer momentâneo, mas aguardando a recompensa eterna, onde nós vamos atingir a glória dos céus. Porque voltando para Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, então, revelando o que tem por trás da porta e onde ela conduz, ele diz aqui, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para perdição. Então aqueles que estão querendo entrar pela porta que é larga, andar pelo caminho que é espaçoso, que não exige renúncia, que não exige disciplina, uma vida de obediência a Deus e sua palavra, uma vida onde só se pensa no momento e não se pensa na eternidade, mas essa porta conduz à perdição, à eternidade sem Deus, no inferno, em tormentos, como revela a palavra de Deus. Mas aquele que entra pela porta estreita e que tem a sua vida ali sendo conduzida pelo caminho apertado, renúncia, abre mão de si mesmo, se nega, perde a vida aqui, abre mão de muitas coisas, uma vida de disciplina, de obediência a Deus e sua palavra, onde procura satisfazer e agradar a Deus, não à carne, aos prazeres que o mundo oferece, que não vive pensando no satisfazer pelo momento, mas naquilo que vai receber pela eternidade. Jesus vai dizer no versículo 14, estreita é a porta, apertado o caminho, mas que conduz para a vida eterna. O Senhor tem preparado uma vida eterna para aquele que entra pela porta estreita. Sim, vai passar pelo caminho apertado, que exige renúncia, exige obediência, disciplina a Deus e sua palavra, exige abrir mão do momento pela eternidade, sim, mas a recompensa é a vida eterna com Deus, na presença de Deus, num lugar onde a justiça vai reinar. Nós clamamos tanto por justiça neste mundo, mas essa porta estreita conduz à vida eterna, a uma vida onde a justiça vai reinar, onde choro, lágrima, dor, sofrimento, morte não mais haverá. E nós precisamos então compreendermos que é esta porta estreita que conduz a essa recompensa eterna. Vivemos para sempre com Deus. Como João, na sua primeira carta, ele vai dizer, onde nós vamos poder ver o Senhor Jesus como Ele é. Vamos contemplar o Senhor face a face. Vamos passar a eternidade adorando, servindo, vivendo ali a engrandecer seu nome, como a palavra de Deus nos revela, num lugar onde a paz, a justiça reina. Então nós precisamos compreender que muitos têm escolhido a porta número 1. A porta que é larga, porque é um caminho que é espaçoso, mas conduz à perdição. Mas poucos têm escolhido a porta estreita, porque o caminho é apertado. Exige renúncia, exige abrir mão de si mesmo, permitir que Jesus esteja no controle. Exige uma vida de disciplina, de obediência a Deus e sua palavra. É morrer para si mesmo, para a carne, para os prazeres do mundo. Também é uma vida que pensa, está focada na eternidade e não no momento, nessa vida terrena que é passageira. É uma vida que busca a eternidade. Mas voltando para Mateus 16, e nós vamos aqui terminar o estudo de hoje,
Mateus 16, depois de Jesus então convidar seus discípulos a negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Ele diz no versículo 26, Mateus 16, 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, às vezes nós estamos querendo viver entrando pela porta larga, porque o caminho é espaçoso. Podemos viver no controle do nosso jeito, não precisamos preocupar se agradamos ou não a Deus, viver uma vida ali com limites dentro da palavra de Deus e obediência a Deus e sua palavra. Podemos pensar no que é terreno sem nos preocuparmos com a eternidade. Mas é um caminho de perdição, onde a nossa alma vai entrar para a eternidade em tormentos no inferno, separada de Deus. Então eu gostaria de te convidar. Se você ainda não tem atentado para essa escolha, você tem a porta número 1 diante de você, e ela é larga. É por onde a maioria das pessoas estão entrando, porque o caminho é espaçoso, não há como negar. Você pode ver do seu jeito, de qualquer jeito, precisa abrir mão de si mesmo, você está no controle da sua vida, você pode fazer aquilo que você quiser a qualquer momento, não precisa ter limites, buscar obedecer a Deus, sua palavra. Você pode pensar no que é terreno, nessa vida aqui, no momento, sem pensar na eternidade. Mas olha, pela palavra de Deus, que Jesus já alerta, você já pode saber o que tem lá atrás. Não seja igual aquelas criancinhas que escolhiam a porta e no final vinha um monstro. Você já sabe que essa porta número 1, fim, é um monstro que vem. É uma eternidade sem Deus no inferno, em sofrimento. Então eu quero te fazer olhar para a porta número 2, sim. Ela não é chamativa. Poucos têm entrado por ela, porque ela é estreita. O caminho dela é apertado, que exige sim renúncia. É preciso abrir mão da sua vida, permitir que Jesus esteja no controle. Exige uma disciplina, uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Às vezes abrir mão do momento, daquilo que é terreno, passageiro, pensando naquilo que é eterno, na eternidade, na recompensa que é eterna. É perder aqui para ganhar pela eternidade. Mas eu quero te encorajar, entre por essa porta estreita. Jesus convida em João 10, 9, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então Jesus te convida, ele é a porta. Entrega a vida a Jesus, entra por essa porta, porque ela conduz à vida eterna. O caminho é apertado, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas esse caminho, por mais que apertado, que exige renúncia, disciplina, uma vida que troca o que é passageiro, terreno e momentâneo por aquilo que é eterno, é uma vida que vale a pena, porque é uma vida de esperança que conduz à vida eterna com Deus. Então eu quero te encorajar, aí onde você estiver, faça a escolha certa, escolha a porta certa. Você já sabe o que tem atrás dessas duas portas. Escolha a porta número 2. Escolha Cristo. Entre por esta porta estreita. Caminhe por esse caminho apertado, mas sabendo que ela vai te conduzir à vida eterna, à recompensa eterna que está na glória dos céus, num mundo de justiça, de paz, presença de Deus, sem choro, sem lágrima, sem dor, sem morte, apenas uma vida onde Deus reina, onde Ele é o Senhor de todas as coisas. Que você possa entrar pela porta estreita, escolha essa porta certa, caminhe pelo caminho apertado, não vá pela maioria que está pelo caminho largo, pela porta espaçosa, mas que está indo para a perdição. Entre pela porta estreita, caminhe pelo caminho apertado, mas seja conduzido à vida eterna, porque Deus te amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para que, se você nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a escolha é sua. Qual porta você vai escolher? Que você escolhe a porta certa. Entre pela porta estreita.
Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei